Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Então vamos ouvir a palavra de Deus? Vamos? Pegue a palavra de Deus e abra comigo em Jó, capítulo de número 42. Eu tenho certeza, meus irmãos, que se você compreender essa ministração, não importa em qual área da sua vida esteja passando por provação, você vai viver uma virada tão maravilhosa que você vai dizer assim: como que eu estava no passado e como eu estou hoje? E pode ser em qualquer área da sua vida. Você crê que Deus, Ele tem condição de fazer isso? Quem crê, diga glória a Deus. Então vamos aqui em Jó 42, no versículo 1. Mas você precisa ser muito maduro para ouvir essa mensagem. Porque o que Deus vai pontuar aqui não é uma opcional, é a direção. É a direção de Deus. Eu quero viver uma mudança de vida. Inclusive o tema dessa mensagem é como viver uma virada na vida. E se você fizer isso, a sua vida vai mudar. Amém? Jó 42, versículo 1. Eu estou hoje com a versão da Bíblia revista e atualizada. Pode estar um pouquinho diferente da sua, mas é a mesma coisa, tá bom? Diz assim, ó, Jó 42, 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que nem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofar o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Amém? Eu quero frisar o que está escrito no versículo de número 9, a parte final, e o versículo 10, diz assim, ó: e o Senhor aceitou a oração de quem? A oração de Jó. E mudou o Senhor a sorte de Jó, quando esse orava pelos seus amigos. Você já parou para pensar um pouquinho do porquê que Deus, Ele pede isso para Jó? Por que Deus, Ele pediu isso para Jó? Ô pastor, eu não consigo entender. Mas hoje Deus, Ele não somente te fará entender, mas você vai viver o sobrenatural do Senhor. Você crê mesmo? Então põe a mão assim na altura do teu coração, feche os seus olhos e eleve o teu pensamento a Deus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus amado, Pai bendito e todo-poderoso, Senhor, nesse momento nós entramos em Tua presença, cônscios de quem somos, cônscios da nossa pequenez, Pai, e do nosso falho entendimento. E é por isso, meu Deus, que estamos aqui sedentos, meu Pai, da sabedoria do céu.
E é por isso que te pedimos, Senhor, que venha falar com a tua igreja, venha falar com o teu povo, venha tomar o teu lugar aqui neste altar e também no altar do coração, na vida de cada pessoa que está aqui. Porque hoje, meu Deus, é um dia de mudança, é um dia, meu Deus, emblemático, porque a vida dessa pessoa irá mudar hoje. Então que essa palavra, meu Deus, ela venha como um martelo que esmiuça a penha em nossos corações e venha nos fazer, nos achegar ainda mais perto de Ti e vivermos, meu Deus, o sobrenatural do Senhor. É o que nós te pedimos, ó Pai. Glorifica o teu santo nome aqui neste lugar. E que toda a honra, toda a glória seja dada a Ti. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. E eu vou pedir para toda a igreja prestar bastante atenção, porque eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar com você. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra abençoada para você. Então, se for possível agora, não converse. Se for possível, neste momento, não deixe nada acontecer que venha tirar a sua atenção em nome de Jesus, tá bom? Jó capítulo de número 42... traz o finalizar de um dos livros mais importantes da Bíblia. Porque o livro de Jó, ele vai retratar com grande autoridade e grandes ilustrações o poder e a soberania do Deus Todo-Poderoso. Como que Deus, ele é soberano nas escolhas dele. E o livro de Jó, nele é o livro que mais se encontra consolo num momento de dificuldade. Quando uma pessoa está passando por um momento difícil, eu sempre falo com ela, leia o livro de Jó. Porque nas linhas do livro de Jó estão embutidas o consolo do Senhor para todos nós. Porque a história desse homem pode ser a história da sua vida, pode ser a história da minha vida. Mas o que Deus, ele fez na vida desse homem, ele pode fazer na minha e ele pode fazer na sua vida também. E esse livro vai trazer a história de um homem que foi atingido nas 5 principais áreas da vida de um ser humano. Esse homem, que segundo a palavra de Deus, ele era o homem mais rico do Oriente, um homem abastado. Esse homem, além de ser muito bem sucedido financeiramente, ele tinha uma família abençoada, porque ele tinha 10 filhos, e os 10 filhos todos unidos. Não tinha aquela ovelha negra entre os filhos de Jó, aquele filho desgarrado, todos eram muito unidos. Ele tinha um casamento muito abençoado, uma esposa fiel, uma esposa companheira. Ele tinha amigos que admiravam a sua fidelidade, as suas conquistas, não com bajulação, mas por saber e conhecer quem era Jó. Mas, por causa de uma ação maligna, por causa de uma pergunta que foi feita no céu por Satanás, depois de ter ouvido um elogio que Deus ele fez a Jó, Satanás ele vai dizer assim: adoraria a Deus, o Jó adora a Deus em vão? Ou ele tem interesse? Faz o seguinte, tira tudo que Jó tem, que você verá Jó se revoltar contra ti. É como se ele dissesse assim para Deus: você não conhece as ovelhas que você pensa que tem. Porque você está dizendo que Jó é um homem temente, um homem reto, um homem lúcido, que se desvia do mal. Mas quando Satanás ele levanta essa pergunta, ele estava querendo dizer para Deus assim: você não conhece as ovelhas que você tem. Porque se você conhecesse, saberia que se você tirar os bens de Jó, ele se revoltará contra ti. Satanás estava errado quanto a Jó, mas ele não está errado a quanto muitas pessoas.
Porque basta a pessoa sofrer em uma demasiada área, meus irmãos, a pessoa se revolta contra Deus. Ela sai da presença de Deus, ela não quer mais ouvir falar de Deus. Ele não estava certo acerca de Jó, mas ele está certo acerca de muita gente. Que se tiver uma perca financeira, uma perca familiar, ou uma perca na sua vida sentimental, abandona Deus. Só que Jó não era assim. E Deus conhece muito bem as suas ovelhas. Mas por causa desse conhecimento, Satanás, com muita saga, ele vai atingir as 5 áreas mais importantes da vida de um ser humano, e todas elas na vida de Jó. Esse homem que era o mais rico do Oriente, no outro dia ele faliu, ele quebrou, ele não tem absolutamente nada. E meus irmãos, tem uma diferença entre o pobre e o rico não ter nada. Porque aquele que é pobre, por experiência, consegue ir se reinventando, e quando não tem nada, é mais um dia da vida. Mas quando uma pessoa teve tudo e perde, a corda, ela fica mais atratível a cada dia. Porque a vontade de se matar passa pela mente de muitos. E essa área de Jó, ela foi devorada. E como se isso já fosse muito, diz a palavra do Senhor, que Jó, ele tem os 10 filhos mortos no mesmo acidente, no mesmo dia, na mesma hora. E como se isso fosse pouco, como se isso já não fosse muito, perdão, melhor dizendo, a palavra do Senhor vai dizer que Jó, que tinha um casamento abençoado, ele vai ver a sua esposa se revoltar contra Deus. E o incentivá-lo a se revoltar contra Deus, aquela mulher que era parceira, ela não o apoia mais na busca ao Senhor, na confiança a Deus. Jó, que tinha ali uma saúde de ferro, ele vai virar um homem enfermo. Diz a Bíblia que ele foi acometido por uma chaga mortal, que ele virou uma carcaça humana, um cadáver ambulante. E ainda, como se isso já não fosse o bastante, os amigos de Jó, que eram amigos leais, que o respeitavam, eles viram verdadeiros acusadores. Eles vão dizer que Jó, ele era um ladrão. Eles vão dizer que Jó, ele enriqueceu roubando os pobres. Eles vão dizer que Jó é um adúltero, que Jó é uma pessoa louca. Pensa bem, eles estavam ali massacrando Jó com muitas acusações. E esse homem, ele está sendo massacrado. Um rolo compressor está passando sobre a vida de Jó. Que por causa disso tudo, ele começa a questionar a Deus. Ele começou a falar com Deus: Senhor, por que tudo isso está acontecendo comigo? Senhor, por que eu nasci? Não era melhor ter nascido morto, não, no dia do parto, para não ter que passar por isso? Ou então, por que não me abandonaram e eu morresse em algum lugar à deriva? Porque esse sofrimento é grande demais. Ele começou a questionar a Deus, e ele começou a falar com Deus. E sabe o que Jó ele vai receber? A pior resposta que uma pessoa que está passando por um aperto pode receber de Deus, que é o silêncio. Porque o barulho dos nossos problemas, eles são fichinha perto do silêncio de Deus. Os nossos problemas, eles são barulhentos, mas quando Deus se cala em meio a eles, aquilo é perturbador. Não tem um exemplo dos discípulos ali dentro do barco com Jesus? E Jesus está dormindo, está em silêncio, e eles gritando: nós vamos morrer, nós vamos morrer. Aí eles veem Jesus em silêncio, dormindo, eles param: está em silêncio, está dormindo. Aquilo incomodou eles, porque o silêncio de Deus, ele dói, ele é mais doloroso e mais barulhento do que qualquer uma das nossas tribulações. Só que nesse cenário, meus irmãos, Jó, que está ali com o silêncio de Deus, com a vida toda destruída, massacrada, no fundo do poço, Jó, ele vai estar ali olhando para si, emagrecendo, doente. Ele está enfermo, ele está completamente ali, padecendo, vivo.
Ele volta do velório dos filhos sem nenhum futuro, mas somente com as dores do passado. Mas esse homem que está nesse cenário destruído, ele vai levantar a voz ao céu. E ele vai dizer assim: eu sei que o meu Redentor, ele vive. E por fim ele se levantará nessa terra. E com esses olhos aqui, não com outros, eu verei a face do meu Criador. Sabe o que Jó ele está dizendo? Poxa, eu perdi tudo, eu perdi a saúde, eu perdi os meus bens, perdi a minha família, mas eu tenho Deus ainda. Nem tudo está perdido, nem tudo está acabado. Meu irmão, você pode estar aqui passando por um cenário destruído na sua vida, mas você ainda tem o Deus Todo-Poderoso, e Ele está aqui nessa manhã. E quando nós temos Deus, nós temos a certeza da vitória. Louvado seja Deus. Nem tudo está perdido. E meus irmãos, quando Jó ele faz essa declaração, Deus, ele vai romper o silêncio, não para responder às queixas de Jó, mas ele vai começar a responder a Jó com perguntas que iam anunciando a sua grandeza. Igual, por exemplo, diz a palavra do Senhor que quando Jó ele disse isso, Deus ele falou: ô Jó, onde que você estava quando eu fiz separação entre a terra e as águas? Você estava onde mesmo, Jó? Onde que você estava, Jó, quando eu espalhei as estrelas? Onde que você estava quando eu coloquei firmamento na terra? Aonde que você estava, Jó? E Jó ele foi entendendo o quanto Deus é grande, o quanto a grandeza de Deus é maravilhosa, o quanto o poder de Deus é inestimável. E meus irmãos, é nesse cenário que Jó, ele começa a falar com Deus aqui no capítulo de número 42 e no versículo 1, e nós vamos expor esse texto aqui agora. E Jó ele vai dizer assim, ó, Jó 42, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Oh, meus irmãos, sabe o que é isso? Esse texto é consolador demais. Porque, meus irmãos, nós muitas das vezes nós não podemos nada. Nós, realmente, nós não podemos nada. E vai chegar momentos na nossa vida que nós vamos estar fragilizados. Vai ter momentos na vida que nós vamos estar sem direção. Nós vamos pecar e cair. Nós vamos ter que precisar de muita força para se levantar. Meus irmãos, vai ter dia que vai faltar confiança, vai ter dia que você não vai querer nada na vida, vai faltar até zelo consigo mesmo. Mas, meus irmãos, é nesse momento que você pode levantar a tua cabeça ao céu e saber que nós servimos a um Deus que tudo pode. Nós servimos ao Deus que não há fraqueza nele, que Ele é o Deus do impossível, que pode todas as coisas, que escreve uma nova história na vida daqueles que creem. Meus irmãos, sabe o que Deus ele quer dizer com esse versículo? Que ao invés de olharmos para as nossas fraquezas, olhemos para a grandeza de Deus. Ao invés de você ficar olhando ali e dizendo para si mesmo: eu não posso, eu não consigo, eu sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa terrível. Mas olha para Deus: eu sei que tudo podes. Jó ele está dizendo para Deus que Ele é o Deus do impossível, do sobrenatural. Ele pode todas as coisas, não existe não para Deus. E sabe qual que é a maior necessidade da igreja? Conhecer a Deus, conhecer ao Senhor. A W. Tozer dizia assim, um escritor muito conhecido, ele vai dizer que o problema da igreja é olhar para o seu próprio umbigo, olhar para si mesmo, ao invés de olhar para o Deus Todo-Poderoso. Porque no dia que a igreja começar a olhar para Deus, a vida dela vai mudar. Diga para quem está do teu lado: você precisa olhar mais para Deus, pois Ele vai mudar a sua vida. Amém? Eu creio nisso. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, tá bom? Olha o que diz no versículo de número 2. Ele vai dizer, continuando: bem sei que tudo podes,
e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Sabe o que quer dizer? Que Deus ele não faz rascunho. Deus ele não tem, igual eu lá em cima fazendo uma mensagem, eu começo a escrever, eu falo, ficou ruim, amasso o papel e jogo no lixo. Faço outro, errei, vou lá e jogo no lixo. Deus não precisa de rascunho. Deus não erra. Deus ele sabe o que faz. Deus ele não precisa de dar um upgrade. Eu preciso melhorar, eu preciso rever o que eu estou fazendo na vida de tal ou tal pessoa. Ele não precisa. Tudo está acontecendo conforme o planejamento de Deus. Ô pastor, mas e na minha vida o que está acontecendo? Na sua vida, tudo o que está acontecendo não é mera obra do acaso, meus irmãos. Existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Ô pastor, mas por que Deus ele permite o sofrimento? Talvez essa foi a única forma de você olhar para Ele. Talvez a única forma, porque te abençoando, te dando dinheiro, te dando emprego, você não conseguia vê-lo. Talvez é debaixo dessa hora que você olha para Deus e consegue entender. E meus irmãos, pode ter certeza de uma coisa, que enquanto nós sofremos, Deus não está sorrindo. Enquanto nós sofremos, Deus não está se alegrando. Mas enquanto nós sofremos, pode ter certeza que aquele que é o detentor da caneta, ele continua escrevendo. E o final da sua história não será um final de luto, de sofrimento e de dor. Será um final maravilhoso na presença do eterno Deus. Eu creio nisso. Ele secará os olhos toda lágrima. Amém? Mas meus irmãos, diz aqui no versículo 3, a parte B, Jó, ele vai, algo como se a ficha nele caísse, diz assim, na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Meus irmãos, se você pegar o livro de Jó, você vai perceber que depois do sofrimento dele, 3 coisas ele vai fazer. Ele vai perguntar para Deus, ele vai se queixar, e ele também muitas das vezes vai se defender. E uma pessoa que está sofrendo, ou ela se cala, ou ela fala demais. E fala muita coisa que às vezes ela nem devia ter falado, ela começa a botar para fora palavras ali amargurosas, que depois ela vai ter que rever. Só que, meus irmãos, Jó, ele está tão chateado com Deus, assim, com o momento que ele está passando, que ele vai se queixar com Deus 34 vezes. 34 vezes ele fala com Deus, ele levanta a voz contra Deus. Não contra Deus, mas contra o sofrimento que ele estava passando. E nós também somos assim. Quando nós estamos chateados, nós muitas das vezes vamos nos queixar com Deus. Nós vamos falar com Deus, Senhor, por que está acontecendo isso? Eu estou sendo fiel, eu estou indo na igreja, eu estou indo na sua casa. Nós fazemos isso. Só que quando Deus, ele vê Jó, ele se queixando, Deus, ele abre uma cortina e mostra a grandeza dele. Ele mostra quem ele é. Ele mostra quem ele é. E meus irmãos, quando Jó, ele ouve Deus falando, aonde que você estava quando eu espalhei as estrelas? Eu imagino Jó dizendo, falei demais. Segundo o livro do profeta Isaías, diz que Deus, ele mede as águas do mundo inteiro com a concha da mão. Quando Jó, ele percebe o que ele disse, ele está dizendo para Deus, Senhor, falei demais. Eu falei o que não devia. Já ficou com vergonha do que havia dito. E meus irmãos, quantas vezes falamos tantas coisas para Deus, quantas vezes questionamos a Deus por situações que estamos vivendo. Só que você e eu precisamos entender que Deus está no controle de tudo. Não é que as coisas estão dando errado agora, ou parece que não estão,
que você tem que voltar a ser descendente do povo que estava no Egito e começar a murmurar e reclamar contra Deus, porque depois dessa murmuração você vai ter que virar para Deus e dizer: ô Senhor, eu falei demais. Falei demais. E Jó, ele está entendendo isso. E é por isso que ele se achega diante de Deus e fala: Senhor, eu falei do que eu não conhecia. Eu falei do que eu pensava, mas eu não sabia, porque eram coisas grandes demais. E aí vai dizer no versículo de número 5, que ele vai dizer o seguinte: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E esse versículo, ele é difícil de interpretar o seguinte fato, porque esse versículo, ele se contrapõe com o que Deus ele disse. Deus ele falou o seguinte lá no capítulo 1: viste o meu servo Jó, homem temente, reto, e temente a Deus e se desvia do mal. Deus está dizendo que Jó, ele é o homem mais piedoso que existe. E Jó agora está dizendo: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Mas por que então que está como que se interpreta isso? Primeiramente eu vou fazer uma pergunta para você. Você conhece a Deus? Você conhece a Deus? E antes que você responda, vou te fazer uma outra pergunta. Quanto que você conhece a Deus? Quanto que você conhece a Deus? Porque, às vezes, nós conhecemos a Deus de ouvir falar. É o Deus dos nossos pais, dos avós. É o Deus que sempre o pai pregou. Mas qual experiência que você tem com Deus? Porque você precisa ter. É o que eu falo com os meus filhos. Eles precisam ter as experiências deles com Deus. A forma que vai ser, é Deus quem vai apresentar. Não é que os pais conheçam a Deus, que os filhos já conhecem, não. Você conhece de ouvir falar. E é por isso que Jó, ele deixa muito claro que nós precisamos ter experiência com Deus. Em João 17,3, diz a palavra do Senhor que nós temos que conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Nós precisamos disso. E hoje, meus irmãos, eu gostaria de te incentivar a conhecer, a prosseguir em conhecer a Deus, em buscar a Deus, em estar na presença dEle, porque quando você tem isso, a sua vida verdadeiramente tem um propósito. Enquanto você não tem uma experiência com Deus, a sua vida ainda não tem um propósito, porque no dia que aparecer uma proposta melhor, você larga Deus. Mas no dia que você conhecer a Deus, você vai dizer igual Pedro: para onde iremos, Senhor? Para onde iremos nós? Pois só Tu tens as palavras de vida eterna. Meus irmãos, você pode ter dinheiro, ter fama, você pode ter ali condições, mas se você ainda não conhece a Deus, você ainda não tem vida. Você está sobrevivendo, e sobrevivendo é difícil demais, viu? Sobreviver, imagina uma pessoa que está sobrevivendo, é uma pessoa que vive fugindo. Mas quem tem Deus tem vida e tem vida em abundância. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então fala com o irmão que está do teu lado, incentiva ele aí e fala: você precisa ter experiência com Deus. Amém? Aí Jó, no versículo de número 6, ele vai dizer assim, ó, Jó 42:6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Meus irmãos, esse versículo, essa fala, ela fica até bonito na boca de um criminoso, boca de um assassino. Se um assassino disser assim: eu me arrependo dos meus crimes em pó e em cinza, fica bonito. Você fala: poxa, a pessoa está se arrependendo. Mas na boca do homem mais piedoso, na boca do homem que Deus, ele disse acerca dele, não foi um amigo bajulador, um interesseiro. Deus, ele disse: esse aqui é o homem mais piedoso de toda a terra. E esse homem está dizendo isso. E isso, sabe o que nos faz pensar? Nos leva a refletir o seguinte:
Qual foi a última vez que você viu uma confissão verdadeira de pecados? Hein? De arrependimento. Uma confissão de pecado sincera. Aquela pessoa que dói o pecado na vida dela. Porque, meus irmãos, nós estamos vivendo uma geração que não se arrepende, que não sente a dor do pecado. Ah, eu errei, ah, Deus me perdoe, está tudo certo. Meus irmãos, nós buscamos a Deus com os olhos secos demais. As pessoas não se arrependem mais. Ah não, eu matei, Deus vai me perdoar, me perdoa. Não cai nenhuma lágrima. Nenhuma lágrima. As pessoas entristecem os outros e a Deus e não tem quebrantamento mais. E Jó, que é um homem bom, um homem temente, um homem que busca, ele consegue ter essa expressão. Jó, ele está dizendo: Senhor, eu me arrependo de tudo que eu fiz, e coloca a cara no pó, na cinza. Não porque ele está doente agora, é porque ele sabe quem é Deus. E meus irmãos, sabe qual que é a conclusão que nós chegamos aqui? Por que Jó, ele se arrepende desse jeito? É porque agora ele está perto de Deus. E sabe quais são as pessoas que mais se arrependem? Não são aquelas pessoas que têm mais pecados para arrepender. São aquelas pessoas que estão mais perto de Deus. Elas se arrependem toda hora. Ela já levanta pedindo perdão a Deus, nem pecou ainda, ela já está dizendo: Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Mas aquela pessoa que está longe de Deus, ela nem noção do pecado tem. Ela não se arrepende de nada. Ela pensa que está certa. Ela pensa que aquilo que ela está fazendo e vivendo e produzindo para a vida é algo normal, é algo comum, que Deus mudou. Mas Jó não. Jó agora ele está perto de Deus. Ele consegue ver a grandeza de Deus. Ele consegue ver a mão de Deus, o trabalhar do Senhor. Mas agora, e você? Quão distante ou perto está de Deus? Quando você faz mal a alguém, como que fica a sua vida, o seu coração? Quando você sabe que errou contra Deus, que caiu, que pecou, que errou, o que você faz? Como que você busca a Deus? Você até tenta, mas parece que os canais lacrimais secaram. Jó não. Ele chega diante de Deus e ele se arrepende. E sabe o que a palavra de Deus ela nos ensina? Que aonde tem arrependimento, aonde tem metanoia, tem mudança de vida. Aonde uma pessoa se arrepende de verdade e Deus ele vê, a mão de Deus, ela começa a trabalhar em favor daquela pessoa. Aonde a mão de Deus, ela opera, Deus ele começa a assumir o protagonismo da história. Quando Jó, ele reconheceu que ele não tinha sido justo para com Deus, e se arrepende, Deus ele falou: agora é comigo. Agora eu entro em cena. Agora vai ter uma virada. Agora eu entro nesse jogo. Agora eu entro nessa vida. E agora eu vou mudar essa história. Agora vai ter uma virada. E diz a palavra do Senhor, no versículo 10, Jó 42, versículo 10, diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Meus irmãos, você já parou para pensar por que Deus disse isso a Jó? Eu vou te perguntar uma coisa aqui. As pessoas ainda falam mal de você? Se falam, levanta a mão assim: pastor, eu estou sabendo de umas. Ou você já está naquele nível que ninguém fala mal de você mais. Você já é quase um anjo na terra. Você já é uma bênção de Deus. O pastor, que eu saiba, não. Mas tem uns que eu já estou sabendo já. Já estou até com a minha lista negra. Oh, meus irmãos, joga esse trem fora. Joga esse trem fora. Hein? Como que você se sente quando fica sabendo que alguém falou mal de você? Você fica feliz?
Hein? Como que você fica? Hein? Você fica pulando de alegria? Graças a Deus, eu fiquei sabendo de uma que estão metendo a língua em mim pelas costas e eu estou feliz demais. É assim que você se sente, hein? Hein? Como que você se sente? Pastor, eu fico triste, eu fico chateado, eu fico triste. O que você acha que Jó, ele sentiu quando ele ficou sabendo que os seus 3 amigos estavam falando mal dele, não acreditavam nele, caluniavam ele? Hein? Com certeza ele ficou triste, ele ficou chateado. E Deus, ele vai dizer para Jó, ele vai falar para Jó algo. E como que Jó estava sentindo? Ele estava chateado, ele se queixou contra Deus, ele perguntou, ele se defendeu várias vezes. Só que, meus irmãos, uma coisa é clara: muitas das vezes a pessoa que se defende, por que você está assim? Porque estão falando mal de mim, porque estão me caluniando. Sabe o que ela está escondendo dentro dela? Mágoa, ressentimento, angústia, dor. Toda vez que a pessoa ela se defende, muitas das vezes ela vai estar escondendo dentro dela, por trás da defesa, uma mágoa que está ali includida no coração, uma chateação. Por que você não foi visitar lá os seus pais? Não, por causa disso e disso. Aí a pessoa começa a se defender porque não foi. Aí começa a revelar que por trás daquilo ainda tem uma mágoa. E Jó, ele se defendia o tempo inteiro. E sabe o que Deus ele vai falar para Jó? Jó, quer ser curado? Saia da autodefesa e entra na intercessão. Para de se defender e entra na intercessão por aqueles que te magoaram. Porque enquanto você se defender, você vai ter mágoa no seu coração. Mas a partir do momento que você começar a orar verdadeiramente a Deus, é impossível alguém orar a Deus com mágoa no coração. Deus, ele está trabalhando na vida de Jó, trabalhando nele. Ele está dizendo para Jó: Jó, pare de se defender. Pare de se defender, coloque os seus problemas no altar, coloque as suas dificuldades no altar, coloque os seus amigos na oração, coloque aqueles que te prejudicaram diante de mim, peça para que eu venha abençoar a vida deles, porque não foi fácil. Imagina só, Jó, ele vê os amigos dele chegando e falando com ele: Jó, ora por nós, ora por nós. Pensa a dificuldade para os amigos, ver um homem magrelo, doente, enfermo, que perdeu tudo. Eles têm que falar: ora por mim, ora por nós, porque Deus, ele só vai ouvir a sua oração. Era a hora de Jó falar: é mesmo? Deus, ele disse: é só a minha que vai deixar vocês bem? Eu vou me vingar, eu não vou abrir a boca, eu não vou dar um pio. E meus irmãos, orar pelos nossos inimigos não é você falar assim: Deus, coloca fulano nas tuas mãos, a justiça está na tua mão. Não. É você falar: meu Deus, converte o coração de tal pessoa. Essa pessoa, ela fez mal para mim, porque ela não te conhece como eu te conheço. Ela não sabe do Senhor as coisas que eu sei. Abençoa ela também, se revela para ela também, muda a vida dela também. Quando Jó, ele recebe aqueles amigos fazendo essa petição a ele, Jó, ele vai mostrar que verdadeiramente ele é um homem que conhece a Deus, que conhece o coração de Deus. Por que Deus ele elogia a Jó lá do céu? Então, meus irmãos, eu quero dizer isso para você aqui, que às vezes você está passando pela mesma coisa. Muitas das vezes nós passamos pelo mesmo. Porque Jó, ele está com o coração aflito, mas diz a palavra que quando ele orava pelos amigos dele, a vida dele, teve uma virada. Mudou completamente. Eu quero dizer isso para você. Talvez você está aqui magoado, cheio de reveses na vida, com as finanças destruídas, está doente, está passando mal, está com problema na vida sentimental, mágoas na família, mágoas com problema na saúde. Mas sabe o que Deus ele está dizendo para você aqui hoje?
Pare de murmurar, de se justificar, de ficar na defesa e entre hoje na intercessão. Porque se você fizer isso, Ele mudará a sua história. O Deus que muda vidas, Ele mudará a sua vida também. Aleluia! Comece a interceder hoje. Comece a clamar por aqueles que te fizeram mal. Que você vai ver o que Deus ele faz na vida de um homem obediente e temente a Ele. Meus irmãos, o que vai acontecer na vida de Jó? As 5 áreas da vida dele foram restauradas. Depois que ele orou, estava orando pelos seus amigos. Enquanto ele colocava os amigos no altar, sabe o que Deus estava fazendo? Restituindo, restaurando. Diz aqui, em Jó 42, que a primeira área da vida de Jó que a gente pode elencar, podemos dizer que a saúde dele foi restaurada. No versículo 16, diz assim, depois disto, viveu Jó 140 anos. Pelo amor de Deus, olha como que é. Que Deus é maravilhoso. E está dizendo, não foi 140 anos ao todo de vida, não. Depois do sofrimento. Sabe o que é isso? Deus ele pode fazer qualquer coisa. Se uma pessoa entrar na brecha da intercessão, ao invés de ficar se defendendo e se tornar um servo de Deus de verdade, você pode estar com o diagnóstico médico dizendo assim, 3 meses de vida, 2 meses de vida, 1 semana de vida, que Deus ele está dizendo, Ele rasga o diagnóstico, Ele rasga o exame e prolongará os seus dias em nome de Jesus. Vai dizer a palavra do Senhor aqui, no versículo 17, então morreu Jó, velho e farto de dias. Jó cansou de viver. Ele só saiu daqui para se encontrar com Deus no céu. Farto de dias. Olha, Deus ele pode fazer isso com você. Diga para quem está do teu lado, Deus vai restaurar a sua saúde hoje. Amém? É só você entrar na brecha da intercessão. Deixa as mágoas de lado que você vai ver o que Deus vai fazer aqui. Mas uma segunda área da vida de Jó mudou. Olha só, as finanças dele mudaram tanto. Diz aqui no versículo 12, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Meus irmãos, a financeira de Jó mudou completamente. Se ele era o homem mais rico do Oriente, agora ele é o homem muito mais rico do Oriente. Ele tem o dobro de tudo. Deus restaurou as finanças de Jó. E você que está aqui, estou passando tanto aperto financeiro, tanto aperto nas minhas finanças. Meus irmãos, será que não é por causa de mágoa, não? Será que não é, não? Um monte de raiva com ex-patrão, ex-funcionário, gente que te deve. Meu Deus, fala com Deus hoje. Senhor, eu ponho as pessoas que me devem nas tuas mãos, eu peço a bênção sobre elas, que elas vão me pagar. Não é, Deus? Senhor, eu não fico no prejuízo não. Então, o Senhor sabe do jeito que eu trabalho, né? Não, quem trabalha é Deus, meus irmãos. E enquanto a gente não entende isso, a nossa vida ela não muda, ela não se renova. Talvez o que você está precisando hoje não é trabalhar em 2 empregos igual o pai do Cris, não. O que você está precisando hoje, sabe o que é? É abrir o seu coração para Deus hoje. É isso que Deus está querendo de nós. Não é fazer hora extra, não é vender folga, não é vender férias, não. É pedir para Deus hoje, Senhor, me revela mais, eu quero te conhecer mais. Porque quanto mais perto de Deus você está, meus irmãos, mais você vai entender a vontade dEle. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Mas uma quarta área da vida de Jó, a terceira área, foi restaurada. As amizades de Jó, olha só o que diz no versículo 11, diz assim, então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele em sua casa e se condoeram com ele e o consolaram de todo mal. Meus irmãos, sabe o que é isso? Sabe o que é isso?
que Deus está fazendo aqui? Deus está honrando Jó. Deus está honrando. Deus, ele está restaurando. Porque caluniaram a Jó. E, meus irmãos, você falar um elogio de uma pessoa demora muito tempo para todo mundo ficar sabendo. Porque elogio todo mundo quer ver. Mas fala mal de uma pessoa para você ver como é que gira tão rápido. Porque ninguém nem quer ver, mas ficou sabendo já é o suficiente. Imagina como a reputação desse homem ficou. Como que, quando falaram com ele, ó, Jó enriqueceu roubando as pessoas. Pensa bem. Pensa bem. Só que Jó, ele agora recebe todo mundo de volta, a família, todos chegam até ele dizendo, Jó, você é justo mesmo, você é uma pessoa de Deus, você é um homem de Deus, Jó. E sabe o que às vezes a gente precisa fazer? A gente não precisa se defender, a gente precisa de orar. É por isso que quando está acontecendo alguma coisa contra a sua vida, a melhor coisa é, ore ao Senhor. Deus justifica o justo dele publicamente. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Mas uma quarta área da vida de Jó foi restaurada, que foi a vida sentimental. Porque diz aqui, ó, no versículo de número 13, diz assim, ó, também teve outros 7 filhos e 3 filhas. E meus irmãos, tudo leva a crer que com a mesma mulher, senão Deus iria falar, não, o casamento de Jó não deu certo, o casamento de Jó fracassou, aí eu arrumei uma outra mulher para ele, ele teve mais 10 filhos. Não, é com a mesma mulher. É com a mesma mulher. Mas vamos pensar um pouquinho como o pessoal aqui no Brasil pensa. Vamos imaginar, na hora que Jó estava lá, pó e cinza, pelanca, a mulher fala, amaldiçoa esse Deus, seu Deus, e morre. Mas teve uma virada. Agora Jó é o homem, o segundo homem, aliás, ele é rico 2 vezes mais, imagina só. Aí chega ela ali, ô Jó, meu amor, que se fosse Jó morasse no Brasil, ele ia dizer, meu bem, a fila andou, dá licença, já estou noutra. Só que, meus irmãos, Jó, ele abre o coração. Ele abre. Sabe por quê? Porque para Deus não tem projeto falido, não tem lata de lixo. E às vezes a gente pensa que tem, que não dá. Mas a palavra de Deus, ela mesmo diz que para Deus não é impossível. E às vezes a pessoa, ela passa por tantos apertos, tantas dificuldades. Eu já aconselhei tantas pessoas nessa vida sentimental. E às vezes a pessoa não dá certo mesmo, aí não dá. A pessoa não entendeu o processo, mas eu também já tive muitas vitórias em aconselhamentos. Igual teve uma vez, eu me lembro, de uma mulher que chegou perto de mim e falou, pastor, acabou. Eu falei, então, acabou o quê? Acabou o casamento. Eu falei, mas então tá bom, é porque diz a palavra do Senhor, que Deus, ele traz até a existência aquilo que não existe. Se acabou, Deus, ele pode trazer de novo. Não, mas secou. Não, mas a palavra do Senhor diz que ele é uma fonte de água viva que faz jorrar. Se secou, ele vai fazer jorrar. E você vai insistindo. E quando pensa que não, aquela mesma irmã que um dia disse, olha, acabou, mas acabou, foi a vontade de separar. Deus está fazendo a obra, Deus está trabalhando, Deus está continuando. Deus, ele fez a gente dar um passo para trás, um passo para frente, equilibrar as coisas. E hoje estamos vivendo muito bem. Mas sabe o que é isso? É que às vezes, nem sempre vai dar certo. Vai ter dias que vai ter a pessoa que não quer e não quer nada com Deus e sai de casa e abandona tudo e não quer mais. E a Bíblia mesmo, ela diz que abandono irremediável quando a pessoa ela vai embora e não quer. Você passa a ter o direito a prosseguir. Passa a ter o direito. Mas tem pessoas que querem a pessoa de volta. E é direito delas. Não tem que ninguém ficar falando, nossa, você é doida, viu? Você é boba demais. Se fosse eu já tinha chutado ele. Não meça o seu desejo, o seu coração pela régua dos outros, não. Se a pessoa está ali insistindo, pode ter certeza que Deus, ele é Deus da restituição. Deus restituiu a vida sentimental de Jó e na vida de todos
todos aqueles que crerem viverão uma restituição abençoada em nome de Jesus. Amém? E meus irmãos, para finalizar, Jó, ele teve mais 10 filhos, né? Mais 10 filhos. E como eu já disse aqui outra vez, filho você não perde. Quando você sabe aonde que está, você não perde. Ah, pastor, mas se era o dobro, Jó tinha que ter 20 filhos. Jó, ele tinha 20 filhos. 10 no céu com Deus cuidando, que não deixou de ser filho dele. E 10 agora na terra, para que ele viesse cuidar e se alegrar com eles, até que Deus desse vida. Amém? Meus irmãos, diga assim: o nosso Deus é o Deus da restituição. Fica toda a igreja de pé. Eu quero dizer uma coisa para você aqui, com você de pé. Sabe qual que é o maior aprendizado que o livro de Jó ele pode trazer para nós? É que no começo, lá em Jó capítulo 1, Satanás queria afastar Jó de Deus e afastar Deus de Jó. Mas no final, Satanás ele conseguiu colocar Jó mais perto de Deus. Mas sabe por que isso? Porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. Ele é o Deus da restauração. Ele é o Deus dessa igreja. Ele é o Deus da sua vida. Os planos dele nunca serão frustrados. Põe a mão assim na altura do teu coração. Feche os seus olhos e eleve o teu pensamento a Deus. Eu quero fazer uma oração por você que talvez está precisando viver uma restauração. Não sei se na sua vida espiritual, uma restauração na sua saúde. Isso está te chateando muito. Ô pastor, eu precisava tanto que Deus ele fizesse um milagre na minha vida. Olha, Deus ele pode todas as coisas. É o que Jó ele vai declarar: eu bem sei que tudo podes. E nenhum dos pensamentos de Deus pode ser impedido, meu irmão. Se Deus ele pensar, acontece. Se Deus escrever, acontece. É por isso que nós nos apegamos nas promessas de Deus, porque elas são infalíveis. E por mais difícil que a vida esteja hoje para você, Deus ele te trouxe até aqui porque Ele quer fazer uma virada na sua vida. Ele quer mudar a sua sorte. Ele quer virar esse cativeiro. E eu não sei se você está aqui afastado da presença de Deus, longe dos caminhos do Senhor. E talvez você está aqui se sentindo mal, falando: ah, pastor, eu sinceramente, para mim a minha vida não tem sentido mais. Eu não dou certo com ninguém. Ah, pastor, para mim eu acho que eu vou morrer solteiro, solteira mesmo. Não, meus irmãos, ainda não acabou. Ainda não acabou, porque no nosso relógio pode até ter acabado, mas no relógio de Deus está tudo acontecendo conforme Ele sempre quis. Nós não cremos em sorte, nós cremos na vontade de Deus. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã confiantes. Nós estamos aqui crendo, necessitados de conhecer ao Senhor ainda mais. E é por isso que antes de orar, para que Deus ele venha restaurar a sua vida, eu quero saber se você quer ser restaurado por Deus, voltando para os caminhos do Senhor, ou entregando a sua vida para Jesus, porque se arrepende dos seus pecados. Pastor, eu me arrependo dos meus pecados e hoje eu quero voltar para Jesus. Se há alguém que quer hoje, nessa manhã, fazer isso,
Ergue a tua mão direita assim bem alto que eu quero orar por você. Pastor, eu quero. Você que ergueu a sua mão, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Pastor, eu quero. Eu estou muito arrependido, eu quero sim. Pastor, eu não quero normalizar o pecado na minha vida, não. As coisas estão difíceis para mim. Eu estou seguindo a vida como se não tivesse nada acontecendo. Em nome de Jesus, hoje isso tem que mudar. Em nome de Jesus. Se há algo oculto na sua vida que você precisa colocar diante de Deus, sai do seu lugar agora e vem aqui na frente pedir perdão para Deus. Porque se você assim fizer, a sua vida vai começar a ter um novo sentido. Jó, ele vai dizer para Deus: Senhor, eu me arrependo no pó e na cinza de tudo que eu falei, de tudo que eu fiz. Só que se a gente não tiver esse entendimento, o pecado na nossa vida, você vai dizer: ah, tá bom, ah, Deus perdoa, ah, falei, mas foi sem querer, Deus sabe do meu coração. Será que Deus não sabia do coração de Jó, não? Deus disse: esse é o homem mais piedoso de toda a terra. Aí sabe o que o homem mais piedoso está fazendo? Quando sente que errou, ele vai lá, se ajoelha diante de Deus, coloca a cara no pó e diz: Senhor, eu me arrependo. E quando há arrependimento, Deus, ele entra no jogo. Deus, ele entra. E ele quer entrar na vida de mais pessoas aqui hoje. Basta você dar o primeiro passo hoje. Não aceite nada errado na sua vida, não. Começa a falar com Deus hoje: Senhor, eu me arrependo das coisas que eu fiz. Mas hoje eu me arrependo com lágrimas nos olhos, com meu coração quebrantado diante do Senhor. Porque quando isso acontece, meus irmãos, a vida muda. A história muda. O cativeiro, ele é virado. Vocês que estão nos seus lugares, está tudo bem com você? Não é para te oprimir, meus irmãos, é para te libertar. A palavra de Deus, ela vai dizer: soltai e soltar-vos-ão. A mesma corda que você segura é a mesma corda que vai te libertar. Mas enquanto você não entender que nós desagradamos a Deus em muitas coisas, Deus, ele espera isso de nós. Vocês que estão aqui diante do altar, você pode fazer a sua oração para Deus, porque você sabe, Deus sabe, e você quer falar com Deus: eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Querido Deus e poderoso Pai, Deus amado, Pai bendito, meu Deus, quantas vezes nós erramos querendo acertar, Pai? Quantas vezes, meu Deus, nós tentamos fazer o bem e não conseguimos, mas o mal que nós sabíamos que não deveríamos, nós fizemos. Mas hoje, meu Deus, estão aqui os teus filhos, que têm um coração temente a Ti, como Jó teve, que reconhecem, meu Deus, que diante de tantas tribulações, reconhecem que teve momentos que falaram o que não deviam, porque não entendiam o tamanho da Tua grandeza, mas hoje, descortinar do céu, meu Pai, a Tua vontade, o Teu querer e os Teus propósitos. E é por isso, ó Deus, eu peço ao Senhor: perdoa, Pai, a Tua igreja, perdoa os Teus filhos nessa hora, fortaleça-os, Pai, nesse momento, glorifica o Teu santo nome, dê forças para eles, meu Pai, dê quebrantamento no coração, porque, meu Deus, eu creio que haverá uma virada sobrenatural, haverá restituição, mas primeiramente, meu Deus, para que o Senhor entre na partida da vida, entre no jogo da vida e roube a cena, tem que ter, meu Deus, arrependimento. Então, meu Deus, eu peço ao Senhor,
levanta os teus filhos, perdoe-nos pelos nossos pecados e nos fortaleça no nome santo de Jesus, e que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Se coloca de pé. Voltem para os lugares, voltem. Deus abençoe a vida de vocês. Mas ainda de pé, você vai fechar os seus olhos e vai trazer a memória. Começa agora a trazer a memória todo tipo de desavença que você teve com alguém. Pastor, tem algumas que eu já superei, maravilha. Mas lembra dessas pessoas agora, porque se você não conseguir orar por elas verdadeiramente, é porque ainda tem mágoa. Mas talvez você verdadeiramente diz assim: pastor, eu estou muito chateado. Se for comigo, me perdoa, viu? Me perdoa logo já, logo de cara já. Eu não sabia não, mas se for, me perdoa. Mas nessa manhã você não vai sair daqui preso, meu irmão. Você vai sair daqui livre. Você não vai sair daqui no fundo do poço, não. Você vai sair daqui com um pasto verdejante pronto para você caminhar nele. Mas pense aí primeiramente, para não ficar nada, nem ninguém de fora. Aonde? Quem que você lembra e dói dentro de você? Ah, pastor, tem uma pessoa que é terrível, que é o meu ex-marido. Ele juntou com a minha ex-sogra e estão falando um bocado. Pois bem, tá aí, ó, alguém que você precisa orar muito, mas orar com sinceridade, porque Deus está aqui. Você precisa fazer isso hoje, porque se você fizer, tudo que está travado na sua vida vai destravar. Vai destravar. Pastor, eu tenho um ódio do meu ex-patrão que me deu calote. Não, até hoje eu não recebi. Todo dia eu oro pedindo para ele quebrar. Misericórdia. Aí que ele não vai te pagar mesmo. Mas põe ele na mão de Deus, pedindo para Deus apresentar-se para ele, igual ele se apresentou para você. Hein? Vamos falar com Deus. Eu vou orar, e você que está com o pensamento: ô pastor, eu estava no ministério, aí aconteceu uma lambança, aí aconteceu isso, fiquei triste, fiquei magoado, estou ferido. Hoje é dia de você ser livre. Hoje é dia de liberdade dada por Deus aqui nesta igreja. Deus virou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Mas que amigos? Aqueles que o acusaram. E depois, pode ser que até os amigos estiveram lá no dia que a família estava lá dizendo: Jó é demais, viu? Pense nas pessoas que você tem aprisionado aí dentro do teu coração. É um sócio, hein? É um familiar, é um parente, é um primo, é um motorista que você viu até a placa dele, falar: essa placa eu vou pôr em oração, porque esse aqui tem que bater o carro. Não é isso não. Tem que aprender, conhecer a Deus, amar a Deus. Fala com Deus, porque a unção de Deus, ela está aqui neste lugar. A unção do Espírito Santo está aqui sobre essa igreja. O Deus que nos perdoa como nós perdoamos, Ele está aqui pronto para virar a tua vida, para te fazer prosperar, para preparar a sua vida sentimental, para preparar a tua saúde. Ele está aqui. Mas Ele vai ouvir cada oração que vai ser feita individualmente. Fala com Deus nesse momento. Ora pelos seus amigos, em nome de Jesus. Querido Deus e poderoso Pai, Deus amado, Pai bendito e todo poderoso, Senhor nosso Deus, enganoso é o nosso coração. Oh Pai, nós pedimos ao Senhor hoje aqui, nesta manhã,
que a tua presença ela seja tão real, que a tua vontade ela seja tão real aqui neste lugar, que, meu Deus, uma unção de quebrantamento está tomando conta de cada pessoa que aqui está. Filhos que estavam magoados com os pais, pais que estavam magoados com os filhos, irmãos magoados com irmãos. Mas hoje, meu Deus, o Senhor está trazendo, meu Pai, aquele alicate que quebra o cadeado dessa prisão. Oh, meu Deus, vai trazendo, meu Pai, enquanto essa pessoa está orando pelas pessoas que um dia ofenderam, meu Deus, comece aqui a escrever uma nova história. Vai olhando, meu Deus, para essa pessoa que tem sofrido na vida sentimental, que sofreu um dia uma traição, que sofreu um dia um abandono e estava difícil de superar. Mas, meu Deus, hoje, através da tua palavra, meu Deus, hoje, meu Pai, a vida dessa mulher ela vai mudar, porque ela está perdoando. A vida deste homem vai mudar, porque está havendo perdão. Meu Deus, e ainda que essa pessoa não esteja mais com a primeira pessoa, eu sei, meu Deus, que o Senhor, mediante essa traição, vai preparar uma situação. O Senhor é Deus de restauração, Deus de restituição, mas nós somos o teu povo, e o teu povo não pode ser o povo que deseja mal para as pessoas, que deseja mal para o seu próximo. Não, Senhor, nós não somos assim. E é por isso, meu Deus, que eu te peço agora, passa por aqui com a tua graça, Deus. Passa por aqui, meu Deus, com a tua restituição. E aonde, meu Deus, estiver uma oração sincera aqui neste lugar, meu Deus, a vida dessa pessoa está sendo desbloqueada, destravada agora. A vida dessa pessoa que se sentia vazia, que se sentia incapaz, impotente, a vida dessa pessoa que era frustrada, a vida dessa pessoa, meu Deus, que era uma vida sem sentido, hoje está virando uma vida com propósito, Pai. Hoje nós vemos o alvo de novo, nós vemos o norte, nós vemos o caminho iluminado pela tua palavra. Então, meu Deus, vai mudando o cativeiro de cada pessoa, porque Satanás, ele até quis, meu Deus, afastar essa pessoa do Senhor, mas, meu Deus, hoje o Senhor, meu Pai, está se aproximando do teu povo, o Senhor está se aproximando da tua igreja, e aonde, meu Deus, a sua mão se movimenta, a mudança, a fartura, meu Deus, eu tenho certeza que o Senhor está trabalhando no ventre de mulheres aqui. O Senhor, meu Deus, está trabalhando no crescimento da família. O Senhor está trabalhando na união desse lar de novo, porque, meu Deus, aonde há mágoa, aonde há ressentimento, não há a tua presença, mas aonde, meu Deus, há o perdão, aonde, meu Deus, há, meu Pai querido, o quebrantamento, o Senhor está presente, e aonde o Senhor está, nós podemos dizer: nós sabemos que tudo podes, e que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Em nome de Jesus, ó Deus, que através, meu Pai, desse perdão, o Senhor trabalhe na saúde, trabalhe, meu Pai, em nome de Jesus, em todas as áreas da vida desse povo. Meu Deus, em nome de Jesus, que as falsas amizades, meu Pai, que um dia se revelaram assim, elas vão ser colocadas na tua presença, elas estão sendo colocadas diante do Senhor, e nós pedimos, meu Deus, vá ao encontro delas, Pai, vá ao encontro delas, converta o coração deles, converta, meu Pai, o coração daquele que falava mal, daquele que agia mal, aquele que se afastou, em nome de Jesus, meu Deus, e traz de volta, Pai, traz para junto de Ti, traz para junto da Tua presença, em o nome de Jesus, porque, meu Deus, nenhum dos teus planos podem ser frustrados, e nós sabemos que o Senhor é o Deus da restauração e da restituição, e é por isso que nós tomamos posse nesse momento das nossas vitórias, no nome de Jesus. Ergue as suas mãos para o céu e diga assim: eu creio, eu sei que o Senhor pode todas as coisas em minha vida, e eu vou viver uma virada sobrenatural em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor.